Uma das coisas que me preocupa nesse mundo de hoje é que pessoas estão falando que não sabem, pessoas estão agindo sem ter conhecimento da verdade. É simples você entender o que eu vou dizer agora. Você deixaria uma pessoa que não é um odontólogo mexer no seu dente? Que não é um mecânico mexer no seu carro? Que não é um cardiologista tratar o seu coração? Com certeza, eu creio que não. E o que nós temos percebido hoje? Uma ignorância muito grande. Infelizmente, o nosso país tem uma cultura de que o povo não precisa saber, o povo só precisa comer. Mas o saber ainda é melhor do que o ter. Amém? Eu quero trabalhar um pouquinho nisso hoje. Será que você realmente sabe, conhece por onde ir? Eu trabalho, eu e minha esposa, há 28 anos, clinicando com casais, com família. E eu quero dizer uma coisa que nós estamos preparando para você. No final do culto nós vamos falar sobre outras ações na área da família. Mas nós estamos preparando para você um seminário, pelo menos com 3 períodos de 2 horas, somente sobre criação de filhos. Nós temos visto indivíduos, cidadãos sendo formados numa forma totalmente torta. Pense num bolo. Vamos lá, pense comigo num bolo. A massa está ainda, saiu do liquidificador. A massa está mole, não está? Se você jogar numa forma quadrada, o bolo vai ser? Se você jogar numa forma retangular, o bolo vai ser retangular. Se você jogar naquelas formas circulares com um cone no meio, ela vai ter a forma da forma. Sabe o que os pais estão fazendo? Enquanto a massa está mole, que é enquanto ele está adquirindo conhecimento, coloque-se na forma errada. E quando ele fica adulto, seca. Tenta pegar um bolo seco já pronto, de forma retangular, e fazer ele ficar da fórmula circular. Você consegue? Não. Só consegue de um jeito, quebrando. E é isso que está acontecendo com os indivíduos. Porque os pais não conhecem os princípios da Bíblia para criar os seus filhos. Falaram para mim e para a Andréia, nós começamos a falar para pais também, quando nós nem tínhamos filhos. Um ano depois de casado, nós começamos a falar para os casais, e o Felipe só nasceu 4 anos depois da gente ter casado. Eles falavam assim, olha, você fala isso porque vocês não são pais. Mas na hora que nasceu o filho de vocês vão ver que não é bem assim. Querido, eu não senti diferença. Porque eu criei na palavra de Deus. E outra coisa, eu não tenho nenhum coelho na cartola. E assim como nós estamos preparando um seminário para os pais, trabalhando com a galerinha do Street, você pode vir às 5h30 se você quiser aprender coisas fantásticas. Traz seu filho, põe ele aqui para aprender. Porque senão você vai fazer a pergunta que está aqui no texto. Você vai começar então fazendo as perguntas mais, vamos dizer assim, ridículas, né? Porque Tomé perguntou, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Deixa eu te falar uma coisa, muito séria. Existe uma coisa pior do que o pecado. Algumas coisas que envolvem o pecado são curiosas. Por exemplo, quem é a avó da morte? Um texto estranho, né? Quem é a avó da morte? Tiago 1,15 diz assim, que o pecado, a concupiscência, uma vez concebida, ela concebe o pecado. O pecado, uma vez concebido, a concupiscência concebe o pecado, gera o pecado. E o pecado, uma vez concebido, gera a morte. A concupiscência, ou seja, a cobiça, ou seja, a vontade da nossa carne. Concupiscência, cobiça, no contexto desse texto, do original, é a vontade da nossa carne, aquela parte humana mesmo. Sabe aquela parte sua que você quer ficar rico? Eu queria ganhar na Mega Sena. Eu queria ter muito dinheiro. Ou eu queria esfregar a cara do meu patrão. Essas coisas assim. Aquela coisa, dá vontade de pegar meu filho, mas dá tanto. Que eu falei tantas vezes, aquela coisa da carne. Aquela coisa invejosa. Passa aquele carrão, você fala assim, queria ter um desse. Ou, bem feito. Né? Não foi comigo, tomara que, se dane. Essas coisas assim.
Isso é cobiça. A cobiça, ela gera o pecado. E o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Quem é a avó da morte? Quem é a avó da morte? A cobiça. Mas tem uma outra coisa sobre o pecado que nós vamos aprender hoje. Que é, existe algo pior do que o pecado. O pecado gera morte, mas tem uma coisa pior do que o pecado. Se eu pudesse, hoje eu ficava aqui até meia-noite com você, mas pode ficar certo que eu vou ser rápido. Depois, se você quiser, a gente continua a conversar. É a ignorância. Jesus disse assim, no outro texto em João 5, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas são tão orgulhosas que eles nem querem admitir que são ignorantes na Bíblia. Outro dia eu fiz uma pergunta lá no estudo bíblico, e eu já fiz essa pergunta, sabe onde? No CETEBAN, Seminário Teológico Batista Nacional. Eu e minha esposa somos professores aqui do CETEBAN. Onde se formam pastores. E eu cheguei numa classe de 17 alunos, terceiro semestre, de teologia. E perguntei assim, o que significa a palavra Jesus Cristo? Esse conjunto, né? Esse título, esse nome composto, Jesus Cristo. E perguntei, você sabe quantas pessoas acertaram? Nenhuma. Numa sala de teologia. E se eu perguntar para você, você sabe o que significa? Alguns já aprenderam na sala. Jesus, o Salvador. Cristo, o ungido. Jesus, 100% homem. Cristo, 100% Deus. Por isso que não existe outro Cristo. Já viu falar dos anticristos? Já, né? Não existe. Cristo, só um. Ungido de Deus, com 100% homem e 100% Deus, só um. Por isso que a palavra Jesus que significa o Salvador, ele homem, 100% homem. Ungido, 100% Deus. Jesus não era 50% e 50%, ele era 100% os dois. Amém? Então, Tomé vira para Jesus e diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Ele mostra aqui a distância que nós estamos. Gente, a ignorância é pior do que o pecado. Sabe por que muitas vezes nós estamos errando? Porque nós não conhecemos o verdadeiro segredo da felicidade. O verdadeiro segredo de ter paz. O verdadeiro segredo de alcançar a vitória. O verdadeiro segredo de ir para o céu. As pessoas hoje têm medo de demônio. O ensino teológico, o ensino do evangelho está tão pobre que quando fala de uma pessoa que está endemoniada, sai um correndo por aqui, sai outro por ali, sai outro por lá, tudo com medo. As pessoas hoje, a maioria, não todos, elas fogem, passam de largo quando alguém necessitado aparece. Quando Deus ofereceu tudo para Adão e Eva, quando Ele criou Adão e Eva, ofereceu o planeta para eles, não foi para eles serem felizes para eles, para que toda a sua geração, todo mundo que viesse depois, também fosse feliz, para que estivesse bem na presença dele. Querido, Deus não chamou você para ser feliz sozinho. Deus não chamou você para ser o único na terra. Vocês que são casais, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus não chamou vocês para viver só a vida de vocês. Nós, como casais, somos espelho para outros casais. Nós formamos a sociedade em que vivemos, porque é através da nossa família que a nossa sociedade influencia bem ou mal. Mas muitas vezes nós não conhecemos o caminho. Nós não sabemos nem para onde Deus está indo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu estou ali, ó. Você está vendo que eu estou no tema? Sabe quem fez essa pergunta para Jesus? Tomé, um discípulo dele. E eu quero hoje quebrar um pouquinho dessa postura sua de ter até medo de dizer que não sabe. Não sabe nem como chegar perto de Deus. O homem está tão ignorante, querido, você me desculpa eu dizer, que vaca virou Deus. Macaco virou Deus. Lua virou Deus. Cantor virou Deus. Eu lembro como se fosse hoje, 1977. Só não lembro o dia do mês. Eu estava estudando na Escola Técnica Federal do Espírito Santo. Primeiro ano de técnico mecânica. Notícias bombásticas no mundo todo. Elvis Presley morreu. Pronto, um monte de gente morreu junto. Nos tempos de hoje, Michael Jackson morreu. Estamos numa sociedade onde tudo é Deus.
Estamos numa sociedade onde tirar foto de si mesmo no celular virou uma coisa assim fantástica e chique, competitiva. Tal é a adoração do narcisismo, o homem adorando a si mesmo. Sabe por quê? Por causa daquela pergunta, não sabemos para onde vais. Não sabemos onde está a paz. Não sabemos onde está o viver bem. Não sabemos onde está a saúde. Hoje nós temos um caos na saúde, e uma das facetas do caos da saúde chama-se Cracolândia. Porque as pessoas estão buscando ali paz, elas estão buscando viver no outro mundo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe para onde você está indo? Você sabe realmente o que Deus tem para você? Você sabe qual é o melhor para o seu filho? Você sabe qual é o melhor para a sua empresa? Ali nós temos, se você olhar depois nos quadros, no último quadro aqui da minha direita, da sua esquerda, tem um monte de cartão. Depois você pode colocar o seu lado, tá, se você quiser. Porque nós oramos toda segunda, terça e quinta. Nós impomos a mão naqueles cartões ali por todas as empresas que estão ali, profissionais, tudo. Pode pôr. Se quiser pôr do seu patrão, pode pôr. Mas você sabe realmente o que é ter uma empresa segundo a vontade de Deus? Aí as pessoas pensam assim, não, isso é religião, o pastor está querendo colocar todo mundo dentro da igreja dele. Não, querido, não estou querendo colocar empresa aqui dentro da igreja, aqui nós lidamos com almas. Mas aqui se aprende qual é o projeto de Deus para a tua vida e para a tua empresa. Você realmente, sua empresa está aos cuidados de Deus ou está aos cuidados do sistema? Seus filhos estão aos cuidados de Deus ou estão aos cuidados do sistema? As coisas que os pais mais amam hoje é dar um iPad, um iPod, um não pode, sei lá, um troço daqueles lá, para o filho ficar lá direto. Conheci já criança de 2, 3 anos que fica o dia inteiro ali, naquilo ali. Para o pai é ótimo, ele não sente falta do pai. Só que quando fizer seus 15, 16 anos, um traficante vai vir, um mau caminho, uma má companhia vai levá-lo. Porque não tem relacionamento com seus pais. Na hora, o tablet não vai atrás do menino e fala assim, não faz isso. Você sabe o que é melhor para o seu filho? Você sabe qual é o caminho que Deus traçou para você? Você que está casado, que vai casar. Você sabe qual é o caminho que Deus determinou para você? Eu estou preocupado com isso, querido. A ignorância é pior do que o pecado. Porque Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Presta atenção que são uma sequência lógica. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras, o poder de Deus, salvador, cuidador, pacificador, curador, libertador está sobre nós. Amém? Mas quando eu não conheço as Escrituras, eu estou como lá em Efésios 2:11. Será que você consegue pôr aí, Luiz? Além desse? Efésios 2:11. Nós estamos sem Deus no mundo, sem esperança, alienados da comunidade de Israel, sem Cristo, sem nada. Sabe por que as pessoas hoje não têm esperança? Sabe por que os casais hoje estão tentando resolver na base do murro, do soco, das agressões? Sabe por que pai está tentando educar filho de qualquer jeito? Ou religiosamente. Eu não estou excluindo o sistema religioso, não. O sistema religioso de hoje, inclusive das igrejas evangélicas, isso é um fracasso. O Papa, essa semana, pediu perdão pela pedofilia dos padres. E os pastores e líderes também tinham que pedir perdão, porque o sistema religioso que as igrejas vivem também está falido. Nós precisamos conhecer as Escrituras, porque são elas que produzem vida. Olha lá, ó. Lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Sabe o que significa gentios por nascimento? Naquela época, quem não era nascido em Israel, não prestava. Não tinha conhecimento de Deus. Podia ser de qualquer país. Você não é israelita, então você não tem Deus na sua vida. Chamados de circuncisão pelos que se chamam circuncisão. Ou seja, tinha que passar por todo o processo religioso do judeu. Feita no corpo por mãos humanas, passo 12. Dá para colocar o 12? Olha como é que a gente era. E olha como é que as pessoas estão andando hoje. Eu tenho muita preocupação com isso. Porque olha lá, o 12, por favor.
Naquela época, olha essa aí, é o 12 que é o mais enfático. Naquela época vocês estavam sem Cristo. Sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Sem esperança e sem Deus no mundo. Que estado. Sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Você consegue viver sem ser em comunidade? Você consegue viver sozinho, isolado? Você não consegue. Você tem uma comunidade. Ou começa da sua casa, os seus vizinhos, a sua escola, o seu trabalho, a sua empresa, o seu círculo profissional, a sua igreja, o seu bairro, a sua cidade, seu estado e seu país. Estavam separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Querido, deixa eu perguntar para você, você conhece as promessas de Deus para a tua vida? Você sabe o que Deus tem prometido para você? Sabe por que você está vivendo mal? Porque você não conhece o que Deus prometeu para a tua vida. Tomé disse, nós não sabemos para onde isso vai. Ele estava tanto tempo com Jesus. Pessoas frequentam a igreja 10 anos, 20 anos, 15 anos, 50 anos. E não sabe qual o destino que Deus quer para você. Estão mais preocupados com os fatores religiosos, com que roupa que a pessoa veste, se pinta o olho, se não pinta, se toca a música X ou Y, se é da igreja A, B, ou C, ou D, do que Deus tem para você. Ele ainda, estrangeiro quanto às alianças, sem esperança, querido, diz que a esperança é a última que morre. Cuidado se a sua sogra chama esperança. Estou brincando. Você pensou? Você que é um empresário, que é um funcionário, vamos lá, todo mundo aqui na questão financeira não tem nenhuma esperança de melhorar financeiramente, não. Você não tem esperança quanto ao seu filho, não. Você tem alguma esperança quanto ao seu relacionamento conjugal? Você tem esperança quanto à sua saúde? Você tem esperança de conseguir alguma coisa? Querido, se nós perdemos a esperança, não tem sentido de vida. Aconteceu aqui em Vilhena, há umas 3 semanas. Edson e Elisângela estavam visitando uma família carente, dentro do projeto social nosso. E foram lá visitar. 8 pessoas na família. E estão lá atendendo, tomaram café com eles, oraram com eles, leram a Bíblia. E de repente ele perguntou assim, quem aqui tem um sonho? Queremos que vocês contem um sonho, nós vamos anotar o sonho de cada um de vocês. E a intenção nossa é realizar o sonho daquelas pessoas. E os 8, de repente, eram 8 pessoas, de repente, 7 deles falaram assim, nós não temos sonho. Chegamos a esse ponto. Eu não tenho sonho. Não dá para sonhar. Deixa eu falar com você, esposa. Você não tem mais sonho? Perdeu seus sonhos com o marido? Perdeu seu sonho? Você que é marido, perdeu seu sonho com a sua esposa? Você perdeu o sonho com seus filhos? Você perdeu o sonho de se relacionar com Deus porque você tem visto na televisão um monte de besteira, um monte de escândalo? Perdeu o sonho. Você está talvez como Tomé, não sei nem para onde Deus vai, quanto mais eu. Tem gente que vem na igreja, talvez alguém de vocês tenha vindo nesse estado. Eu vou lá, né? Pior do que está, não pode ficar, vai que melhora. Deixa eu perguntar, querido, você tem sonhos? Sabe o que aquela família falou? Ninguém aqui tem sonhos. Nós não temos condições mais de sonhar. Aqui em Vilhena, ali no setor 19. E aí, de repente, uma menina falou assim, eu tenho um sonho, uma menina de 9 anos. Opa, alguém está sonhando. Eu queria uma bicicleta. Segunda-feira passada, ou terça, não sei que dia, foi na segunda ou na terça, a bicicleta chegou lá na casa daquela menina e ela realizou o sonho dela. Que você tem que aprender a sonhar. Começa a sonhar. Sem esperança e sem Deus no mundo. Pior estado que a pessoa. Volta lá agora, Luiz, para mim. E Tomé, que andava junto com Jesus, perguntou assim, nós não sabemos para onde vais. Tem um texto na Bíblia, eu não lembro agora, acho que é 1 Coríntios 2:9, não precisa pôr não, Luiz. Diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o versículo 10 é muito mais forte, eu acho.
E a gente então fica naquela coisa, nem olhos viram, meus olhos ainda não viram, o meu coração ainda não sentiu, meu ouvido não ouviu, aquilo que Deus tem preparado para mim, então eu vou esperar que aconteça, eu vou esperar que aconteça. Eu pedi a pastora André para achar para mim esse texto aí. Parece que é 2 Coríntios 2:9. Mas o seguinte, o versículo 10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Sabe o que significa? Quando você começa a crer em Deus, quando você começa a crer nas Escrituras, quando você começa a crer na palavra de Deus, as coisas começam a se revelar para você e a se materializar na sua vida. Não estou dizendo para você acreditar num pastor, não estou dizendo para você ser sistemático numa igreja. Eu estou dizendo para você crer naquilo que está escrito na Bíblia. Amém? João Luís, 6. Então Jesus volta para ele, para Tomé, e diz, Jesus diz assim: eu sou o caminho. Tomé queria saber o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Interessante. Tomé não sabia para onde Jesus ia. E Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus não disse assim: olha, se você vier comigo, nós vamos chegar lá. Não, ele não falou isso. Ele falou assim: eu sou o próprio caminho. Se você estiver comigo, aonde eu estiver, você estiver, pronto, nós estamos com Deus. É interessante isso. Você não precisa andar atrás de Jesus, precisa andar com Jesus. Pastor, ainda não entendi. Vai pôr? Depois põe então para mim. Na hora que eu pedir, você põe. Interessante isso. Jesus não diz assim: ó, eu sou assim, eu sou essa estrada. Entra por ela, você vai chegar lá. Não, eu sou a estrada. Você não vai seguir o que Jesus falou somente. Não vai seguir o que Jesus sugeriu somente. Você vai estar com Ele. O Senhor é o meu pastor e nada. Amém? Aí diz assim: ainda que eu ande, não teve nenhum algum, porque tu estás. Quando Jesus fala eu sou o caminho, querido, é que você tem que estar com Ele. E no barco então? E no barco? E as tempestades? Quando você entrar lá no seu carro, leva Jesus consigo. Quando você entrar no seu quarto, leva Jesus consigo. Quando você for viajar, leva Jesus consigo. Quando você for assinar um contrato, leva Jesus consigo. Quando você for resolver os problemas conjugais, leva Jesus consigo. Quando você for resolver os problemas da empresa, leva Jesus consigo. Quando Ele tiver, você já está com a solução na mão. Você não vai ter uma sugestão, Ele já está resolvendo o seu problema. Ah, mas como assim, pastor? 5.000 pessoas morrendo de fome, 12 discípulos materialistas com 5 pães e 2 peixes. Jesus, como é que nós fazemos? Quem estava lá com eles? Quem estava lá? Jesus. Jesus assim: o que tem aí? 5 pães e 2 peixes. Traz aqui. Não era pão que tinha, não existia pão e nem peixe. Quem estava ali? Jesus. Pare de avaliar Deus por aquilo que você tem ou por aquilo que você quer ter. Você tem que ter Jesus, Ele é o caminho. Se Ele estiver presente, nada vai faltar. Quem estava com eles? Jesus. Quantos pães eles tinham? 5. Quantos peixes? 2. Quantas pessoas comeram? 5.000. E sobraram 12 cestos cheios. Sabe por quê? Porque Ele estava lá. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, primeira coisa que Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. Não, mas o problema aqui é muita roubalheira, muitas pessoas que foram. Não tem problema. Hoje chegou salvação nessa casa. Quando Jesus encontrou com Marta e Maria, ele era amigão de Lázaro. O sujeito estava
4 dias, já em processo de decomposição. E Jesus diz assim: Lázaro está vivo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você não precisa andar atrás do caminho que é Jesus. Você tem que ir com Ele por onde você passar. Amém? Deu para entender? Prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice vai transbordar na presença dos meus inimigos. E eu pergunto, você quer ficar na presença dos seus inimigos? Não, ninguém quer. Todo mundo quer cair fora. Não quer nem encontrar. As pessoas não querem encontrar com um doente, com um necessitado, não querem enfrentar seus problemas. Você pode ver que na parábola do bom samaritano, o levita passou de largo. O sacerdote em primeiro lugar, era o cara que cuidava do culto, era o cara que cuidava da igreja, era o religioso. O levita passou, que estava sendo treinado pelo sacerdote, também passou de largo. Ninguém quer encontrar uma pessoa sangrando, ninguém quer enfrentar problemas. Mas sabe por quê? Dessa insegurança geral no mundo todo, essa insegurança que você tem no seu coração, que está tendo medo de enfrentar as situações, medo de enfrentar as dificuldades, medo de enfrentar uma situação financeira, espiritual, conjugal, uma situação com seu filho, parece que tudo está te ameaçando, está fugindo de tudo. Sabe por quê? Porque Jesus não está com você. É uma realidade. Quando Jesus estava no barco, o barco não afundou. Quando ele fala, eu sou o caminho, é que vocês têm que estar dentro dele, com ele. Por onde você for, leve Jesus. Mas sabe por que as pessoas têm dificuldade de levar? Seria tão simples. Poxa, pastor, então eu já entendi. É só eu ir com Jesus onde eu estiver. Beleza, então, vamos lá então. Simples, não, né? Muito simples essa aula, não é não? Então é o seguinte, se Jesus tem que estar comigo, onde eu for, em qualquer situação, então eu vou levar Jesus comigo. Mas aí vem o problema, porque ele falou assim, eu sou o caminho, mas isso também eu sou a verdade. Esse é o problema. Nós nos esquivamos da verdade. Nós temos medo da verdade. Nós somos orgulhosos. Nós fugimos das situações. Eu sou o caminho, você me leva junto. Só que eu sou verdade, eu sou luz, eu não faço nada escondido. As minhas coisas têm que ser transparentes. É olho no olho. Começa a contar a verdade para você ver se você não vai ser liberto. A verdade liberta. Começa a falar a verdade. Pessoas que falam a verdade, pessoas que convivem com a verdade, inclusive sobre si mesmo, são pessoas que vivem em paz com Deus. Onde não há verdade, Jesus não está junto. Não adianta você ser teórico, religioso e todo pedinte. Ai, Jesus, caminha comigo. Olha, Deus é Pai. Ele vai comigo onde eu for. Não vai não. Tá? Porque debaixo da mentira ele não vai. Deus está comigo, não está. Tem mentira no meio, ele não está. Ele não partilha de mentira. Por isso que as pessoas não conseguem levar Jesus por todo lugar que vai. Amém? Sou o caminho. Vai com ele. Todo lugar. Leva a verdade com você. Outra coisa. Sou o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu pensar uma coisa aqui com você. Você tem pensado em viver ou suportar a vida? Duas coisas diferentes. Eu quero viver com Jesus e não suportar essa vida com Jesus. Amém? Lá em João 10, versículo 10, diz assim, o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse assim, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vou te explicar melhor. Se você é escravo do dinheiro, do mamon, Deus vai te libertar. Se você é escravo da língua, de ficar falando mal dos outros, Ele vai te libertar. Sabe o que ele fez com Isaías? Pegou uma tenaz e queimou a boca de Isaías. Se você é escravo do seu egoísmo, egocentrismo, pessoas que só pensam em tudo só para si mesmo, eu quero buscar Deus, mas só para me abençoar. Eu quero querido, abre mão. O amor não é egoísta. Aquele que não negar a si mesmo não pode vir após mim. A palavra de Deus diz. Abre mão. Abre mão que você vai ver.
Em nome de Jesus. Então aí você começa a ver que não é tão simples assim, esse eu sou o caminho. Para Jesus estar com você em qualquer situação. Me demônio então, em situações, mas ele já vai te livrar de tudo. Ele te livrará do laço do passarinho, Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, Ele é meu Senhor. Não vão nos atingir a seta que voa de dia, nem a mortandade que voa à meia-noite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você precisa habitar com Ele e não ficar visitando Ele de vez em quando na igreja. Ele precisa estar com você. Sabe o que é a diferença entre habitar e visitar? Visita, de vez em quando você vê, não é isso? Quem é casado que sabe, a gente habita um com o outro, não é verdade? Ei, Sidney, Renato, de vez em quando tem que... Né? Jorge, Andréia, está lá, o William, Camila, agora tem que ficar lá. Tá. Tem mais um agora, né? Tem 3, né? Tem que cuidar. Habitar com Jesus é uma coisa, visitar ele de vez em quando na igreja é outra, filho. Mas é para essas pessoas que Ele está todo dia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o mais sério disso tudo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus é Pai, Deus está em todo lugar. Está assim, Deus, Ele é onipresente. Pela sua onipresença, pelo atributo dele da onipresença, Ele está em todo lugar, mas não com a mesma intensidade. Muitas vezes Ele está num lugar para julgar. A Bíblia diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Deus está em todo lugar sim. Eu espero que Ele não esteja na sua vida para contemplar as suas maldades, a sua frieza e a sua indiferença. Tomara que Ele esteja com você em todos os lugares para contemplar o seu louvor, o seu espírito de gratidão, a sua humildade, a sua mansidão. Porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Não adianta você querer chegar ao Pai se não for pelo método de Jesus. O verso 7. E ele agora continua. Ele põe um negócio mais sério. Ele fala assim, se realmente vocês conhecessem, sabe o que significa isso? Vocês conhecem a Deus de mentira. Gente, a gente não pode ter medo de falar a Bíblia, não. Eu pergunto para vocês conhecem a Deus de verdade ou de mentirinha? Aí, pastor, não fala assim que você está me ofendendo. Estou falando a verdade para você. Em que nível que você conhece a Deus? E Jesus, então, sabe com quem Ele falou? Ele não falou com um cara que não conhecia, Ele falou com Tomé, um discípulo dele. Se realmente você conhece, então, na verdade, eu estou duvidando de você conhecer. E eu pergunto para você nessa noite, você conhece mesmo os princípios de Deus? Realmente? Se realmente me conhecesse, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. O quê? Jesus agora entrou num campo muito difícil. Como é? Eu não tenho visto Deus. Alguém viu a Deus aí? Eu estou cheio de Deus. Isso é muita prepotência. E Jesus falou, não, vocês podem ver Deus. Vocês têm visto Deus. Como assim? E Jesus vem dizendo, põe o 8. Jesus disse, agora vocês conhecem, tenham visto. E disse Filipe. Aí já entrou Filipe na história. Já não basta só Tomé, arrumou outro lá que está contestando. Aí o Filipe já chegou, Senhor, aí o Filipe já interessou, peraí, olha, eu vou mostrar Deus, vocês têm visto Deus, Filipe todo interessadão, né? Agora, peraí, agora eu vou ver Deus, vão lá. Senhor, mostra-nos o Pai. Vocês já viram quando o culto é uma bênção, tem uma igreja ali que o pastor foi, e ele orou, o sujeito ficou magro, caiu a calça, ficou só de cueca? Ali revela se tem macumba, lá na onde tem a macumba que fizeram para você, revela e vai lá e busca. Oh, ali tem Deus, vamos lá. As pessoas não estão atrás de Deus, do relacionamento com Deus. Eles estão atrás das coisas que Deus tem. Preste atenção nisso. Em que classe que você está? Você está procurando Deus ou as coisas que Deus tem? Filipe já, então mostra-nos o Pai. E isso nos basta. No verso 9, para terminar, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe. Gente. Lamento, viu, querido? Lamento, talvez você queria ficar em casa hoje para não ouvir isso. Chegou para Filipe, eu lamento, viu, mas quando você é o Filipe, você não me conhece. Não, você não me conhece. Realmente você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo.
Deixa eu falar uma coisa para você. Digo eu, não o Espírito Santo. 1 Jorge, capítulo 30, versículo 15 até o 12. De trás para frente. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você já estudou sobre Jesus, já fez lição sobre Jesus na escola dominical, já fez curso de teologia, já frequentou a igreja não sei quanto tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, maravilhosa, que talvez vai te decepcionar. Jesus, ele é novidade de vida. Se o Jesus que você conheceu é o de 1 ano atrás, você está atrasado. Você está 1 ano atrasado. Porque ele se apresenta para nós todo dia com algo novo, totalmente inédito da nossa vida, dentro da necessidade que nós temos hoje. Ele vai trazer para você hoje. Eu quero dizer para você que chegou aqui, talvez você está nos visitando hoje, tem pouco tempo que está vindo à igreja e está imaginando o que aconteceu no passado. E Jesus, sabe, pastor, outrora, nos bons tempos do evangelho, quando Jesus falou, meu filho, deixa de passado, quem vive de passado é museu. Porque Jesus tem algo diferente. Entendeu, Lu? Se você disser, eu já conheço, eu já sei como é que é, pronto, não conhece a Deus. Não, eu já fui, tive essa experiência, não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo está se fazendo novo. Hoje é um dia novo para você. Para você, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu relacionamento. É um dia novo para os seus filhos, é um dia novo para a sua saúde, é um dia novo para a sua empresa, é um dia novo para a sua vida espiritual. Deus está dizendo, hoje eu sou novidade para você. E ele disse para Felipe, infelizmente, você não me conhece, sabe por quê? O seu conceito sobre mim é o do passado. Deixa eu dar um alô para todo mundo. Atenção, Jesus tem algo para o seu futuro e para o seu presente. O seu passado já foi. Se o seu passado está te condenando, peça perdão pelo que passou. Amém? O seu passado não vai voltar, filho. Ele está dizendo sobre hoje. Ele já tinha um tempo que estava com Felipe e com Tomé. E ele disse, você não me conhece. Porque você está baseado nas histórias antigas. E eu quero te dar uma coisa nova. Quero fazer de você uma pessoa nova. Sabe, eu posso te dar uma ideia? Deus tem algo diferente para você hoje. Parem de se acusar, marido e mulher. Pare de rotular o seu filho. Pare de rotular a sua igreja. Pare de rotular a sua liderança. Sabe o que é rotular? É colocar dentro de um quadradinho e dizer que é assim sempre. Deus está te dando uma coisa nova. Amém? E ele diz então, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Põe o texto agora para a gente terminar. Coríntios. É isso mesmo, a referência estava certa. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas no 10, colocou 10. Mas, olha bem, mas, mesmo que o seu olho não tenha visto, mesmo que o seu coração ainda não tenha sentido, mesmo que o seu ouvido não tenha ouvido, existe algo mais profundo que nenhuma faculdade oferece, que nenhum sistema religioso oferece, que nenhum dinheiro compra. É a revelação pelo Espírito de Deus daquilo que Ele vai fazer com você. Mas Deus, a nós, por meio do Espírito, nos revelou. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Volta à pergunta que nós começamos. Você sabe para onde que Deus vai? Você sabe onde Deus está? Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Você está satisfeito com a vida que você tem? Eu tenho 47 anos de convertido. Eu estou esperando algo novo amanhã para mim. Eu estou esperando algo novo depois do culto. Em todos os sentidos, em todos os momentos da minha vida. Porque Jesus, uma coisa que Ele nunca foi, rotineiro. Jesus tem sempre uma surpresa para nós. E é através do seu Espírito que Ele começa a nos revelar. Eu quero falar então diretamente para aqueles
estão passando traumas e dramas, estão dizendo consigo mesmo, não tem mais jeito. Vai ser sempre assim mesmo. Essa situação não tem como resolver. Eu digo para você, nunca diga isso. Onde Jesus está, as coisas mudam. Jesus disse para um grupo de pessoas, falou assim, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, afasta daqui, o monte vai afastar. Tem problemas crônicos na sua vida, problemas fáceis, médios, difíceis e muito difíceis. Todos eles, se você estiver com Jesus, Ele vai resolver. Ele vai mostrar para você que ele não é um caminho que você vai trilhar sobre ele. Ele vai mostrar para você que ele estando com você, você passa por todos os caminhos. Você vai passar pelos verdes pastos do Salmo 23. Guia-me mansamente às águas, tranquila. Refrigera a minha alma. Deitar-me faz em verdes, tudo bem. Mas ele também vai dizer que você pode passar pelos momentos de morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando você passar pelos teus inimigos, as suas dificuldades, diante da sua dificuldade, o seu cálice vai transbordar. Leva Jesus consigo. Não seja ignorante. Aprenda onde Deus está. Onde é que tu estás, Deus? No coração do arrependido. Sabe por que Deus está tão longe de você? Sabe por que Jesus não chega perto de você? Por causa do teu coração. Coração soberbo, coração orgulhoso, tem medo de se render a Jesus, porque o que a minha família vai falar? Eu sempre fui católico, eu sempre fui espírita, eu sempre fui da igreja X, da igreja Assembleia de Deus, da igreja presbiteriana. Eu não posso me render a Jesus de novo. Eu já me rendi a Jesus há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 2 anos atrás. Sabe o que te afasta de Deus? É Ele não estar dentro do teu coração. E sabe o que te faz ficar com Jesus dentro do teu coração? A humildade, a confissão, o arrependimento. Aí você vai ver que é tudo diferente. Jesus entrava na vida de um cego, ele via. De um aleijado, ele andava. De uma pessoa triste, ele ficava alegre. Jesus se encontrava com um caixão e fazia a pessoa levantar. Ele faz isso até hoje. Ele pega casais separados, filhos que não se entendem com o pai, firmas falidas, corações decepcionados. Ele só está falando assim, deixa eu entrar. Estou tanto tempo com você, você ainda não me conhece. É só você deixar eu entrar. Abre a porta do teu coração. Amém. Vou pedir para o Zé tocar uma música aqui. Nós vamos orar. É fácil dizer que Jesus é o caminho. Difícil é levar ele junto no seu caminho. Vou repetir. É fácil dizer que só Jesus é o caminho. As pessoas têm encontrado dificuldade é levar consigo Jesus por todos os caminhos que você anda. Porque ele anda com a verdade. Ele caminha diante de corações quebrantados. Dentro do barco havia discípulos só. E aqueles discípulos, apesar de Jesus estar ali, não tinham um coração crédulo. Eles não estavam crendo que Jesus tinha poder. E quando Jesus acalmou a tempestade, ele disse, homens de pequena fé. Por outro lado, mesmo aparentemente aquele homem não mostrando nada de bom, que foi o ladrão na cruz, quando ele disse, eu quero estar com o Senhor, aonde você estiver, Senhor. Ele falou assim, hoje mesmo você vai estar comigo. Eu vou estar comigo lá no meu paraíso. Jesus vai te levar para o paraíso dele. Paraíso de paz, de alegria, de segurança. Amém? É fácil dizer que Jesus é o caminho. Difícil é levar ele para o seu caminho. Vamos ficar de pé. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que tocam o rosto ante a Ti. Aleluia.
esconde o rosto para que vejam tua face em mim. Aleluia. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Eu quero orar por você, mas eu te quero contar uma história rapidinho de que eu vi um vídeo no Facebook. Um rapaz cego, se alguém viu, né? Eu vou ver aqui o que eu enxerguei, né? E serve para esse momento agora. Um rapaz cego, sentado assim, uma latinha, onde as pessoas colocavam moeda. E ele colocou escrito num papelão, de maneira bem grotesca mesmo, escrito assim: por favor, me ajude, sou cego. Escreveu no papelão. E as pessoas passando ali na calçada, de vez em quando uma pessoa põe uma moedinha, mas bem de vez em quando. E nisso apareceu um executivo, um sujeito de terno, com celular, falando do celular. Aí viu aquilo ali, parou, guardou o celular, pegou uma caneta, virou o papelão e escreveu assim: o dia está lindo, mas eu não posso vê-lo. Eu gostaria de vê-lo. E aquele rapaz foi embora, virou o papelão e foi embora. A partir daí as pessoas passaram a ler aquilo e começaram a pôr moeda ali. E foi chegando moeda. E tinha hora que ele não dava nem conta de colocar, de tanta moeda que apareceu. E aí aquele rapaz voltou de novo, aquele do terno, dando um tempo voltou, e o cego conheceu ele. E ele então segurou na mão daquele rapaz e falou assim: o que é que você fez? Eu não fiz nada. Eu deixei a mesma coisa escrito com outras palavras. Sabe por que eu disse isso? É porque você muitas vezes está preso a uma coisa chamada religiosidade. Ninguém pode me ver lá na frente. Afinal de contas, eu sou crente. Crente é apelido, até o diabo é crente. Eu sou evangélico, ou eu sou católico, ou eu sou qualquer coisa. Você está preocupado com o que está escrito, estampado. E Deus está preocupado com o que você não tem e gostaria de ter. Amém? Deus está preocupado com aquilo que você não tem e gostaria de ter. É isso que eu estou te dizendo esta noite. Ele não está preocupado com o que vão achar de você. Se você vai ficar nesta igreja aqui como membro, para trazer o seu dinheiro para cá como as pessoas pensam. Deus não está preocupado com isso, querido. Deus está preocupado com aquilo que você sonha em ser e até hoje não conseguiu ser. Com aquilo que você sonha em ter, em ver, em sentir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado. Deus não está preocupado com o conceito das pessoas. Se você quer saber onde está Deus, abre o teu coração para Ele. E fala para Ele aquilo que você não tem e gostaria de ter. Em nome de Jesus. Aí você vai ver as bênçãos chegarem na tua vida. Eu faço um desafio para você. Vamos todos fechar os olhos. E aqueles que estiverem preocupados em passar isso para Deus: Senhor, eu não estou preocupado com o que pensam de mim. Eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho isso que eu gostaria de ter. E eu sei que o Senhor é a minha fonte. Em nome de Jesus. Por isso eu quebranto o meu coração. Eu me humilho. Eu coloco a minha vida diante do Senhor, para que eu possa receber aquilo que eu ainda não tenho, que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus.